Vamos ver um exemplo agora de circuito em paralelo. Veja bem, nós temos aqui três resistores que estão ligados em paralelo a uma fonte de 24 volts. Nós observamos na aula anterior que para resolver um circuito em paralelo, nós temos que determinar qual seria o valor do circuito equivalente, ou melhor, do resistor equivalente para esse circuito. O que seria o resistor equivalente? Seria o resistor que eu poderia substituir esses três por um único resistor. Esse então seria o resistor equivalente. Nós vimos que para determinar o resistor equivalente num circuito em paralelo, nós, quando temos mais do que dois resistores, nós podemos fazer o inverso do resistor equivalente, vai ser igual à soma dos inversos dos resistores. Então nós teríamos aqui 1 sobre o resistor R1, mais 1 sobre o resistor R2, mais 1 sobre o resistor R3. Substituindo os valores, nós teríamos que 1 sobre o resistor equivalente seria igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 4. Aqui nós podemos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum para 12, 8 e 4 seria 24. Então veja bem, 24 dividido por 12 vai dar 2 vezes 1, 2. Mais 24 por 8 é 3 vezes 1, 3. Mais 24 dividido por 4 é 6, 6 vezes 1, 6. Então, nós vamos ter aqui o seguinte: 1 sobre o resistor equivalente vai ser igual 2 mais 3 mais 6 é 11, 24 avos. Então, 11, 24 avos seria o resistor, o inverso do resistor equivalente. O que nós temos que fazer aqui? Nós vamos inverter a primeira fração, invertendo também a segunda fração. Então, o resistor equivalente vai ser igual 24 dividido por 11. Vamos fazer na calculadora. Então, 24 dividido por 11, nós teríamos o valor de 2,18. Então, 2,18 ohms é o resistor equivalente para esse circuito. Eu poderia substituir, então, esses três resistores por um único de 2,18 ohms. Bom, observe o seguinte: a tensão que passa nesse condutor, a diferença de potencial a esse condutor será de 24 volts, ou seja, nos três resistores vai passar a mesma tensão, porque eles estão ligados direto, aqui também. Significa o quê? Esses 24 volts vai ser a diferença que eu tenho nesse resistor, neste resistor e neste aqui também. Então, para que eu faça as correntes em cada um dos resistores, veja como que acontece com a corrente. A corrente que está circulando nesse condutor, quando chega nesse ponto, nesse nó, ela se divide em duas correntes. Quando chega nesse nó, essa corrente também é dividida em duas correntes. Aqui, a mesma corrente vai passar nesse ponto. Então, a corrente que vai passar no resistor 1 é diferente da corrente que vai passar no resistor 2, que por sua vez é diferente da corrente que vai passar no resistor 3. Como que eu determino as correntes I1, I2 e I3? Veja bem, nós temos aqui a tensão é igual nos três resistores. Então, 24 ohms dividido pela resistência, nesse caso, 12 ohms. No resistor 2, nós vamos ter 24 dividido por 8, que é a resistência 2,
E no terceiro, nós vamos ter 24 dividido por 4. Aqui nós vamos ter, então, a corrente em cada um dos resistores. Então, vejamos aqui. 24 dividido por 12 vai dar 2 amperes. Então, nesse resistor, passam 2 amperes. No outro resistor, nós vamos ter 24 por 8, que é 3 amperes. E no outro, nós vamos ter 24 dividido por 4, que são 6 amperes. Então, essa é a corrente. Agora, se eu quiser saber a corrente total que vai passar no sistema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou somar as três correntes. I1 mais I2 mais I3. E nesse caso eu vou ter então que I total vai ser igual a 2 mais 3 mais 6 amperes. Eu vou ter a corrente total igual a 11 amperes. Essa é a corrente total que vai passar no sistema.